Bom, nós chegamos agora ao quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta terça-feira, 3 de junho de 2014. Esta é a edição 601 do nosso programa, que está há 12 anos no ar. E temos o prazer de conversar hoje com um jurista especializado em direito esportivo, Vladimir Camargos. Como eu disse no começo, o clima de Copa do Mundo suscita esse tipo de discussão e aqui, com certeza, nós, os apresentadores e o público, está aprendendo muito, tirando as dúvidas. Uma, por exemplo, doutor Vladimir, que eu transfiro para o senhor. A última edição da revista Exame estampou na capa, que se chama lá o Desafio do Itaquerão. Investiu-se 1 bilhão e 200 milhões. É uma obra que vai servir a uma entidade privada, que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Aí a revista pergunta, e quem que vai pagar a conta? Transfiro a pergunta para você. Tá, ok. Os investimentos no estádio, na Arena Corinthians, assim denominada, foram feitas majoritariamente com recursos privados. Falo majoritariamente porque há um incentivo indireto da Prefeitura de São Paulo, através de títulos públicos, então não foi repasse direto, e há empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, que são reembolsáveis, mas claro, com juros um pouco mais baixos, mas a ampla maioria de recursos privados. Uma notícia importante sobre isso, Reinaldo, vem da semana passada, no caso da Arena Cuiabá. A Arena Cuiabá foi inaugurada há pouco mais de um mês e já rendeu mais de 3 milhões de reais. Em Cuiabá, onde não há tanta tradição assim de futebol, todas as partidas que foram disputadas na Arena Amazônia, em Manaus, tiveram lotação máxima, porque o manauara, o amazonense, é apaixonado por futebol. O Itaquerão, portanto, eu imagino que junto com a Arena Palmeiras, a Arena Palestra Itália, venham a ser no futuro, talvez, grandes fontes de receita e que se paguem. Agora, precisam ser bem administrados. Precisam, portanto, não se transformarem em elefantes brancos. A propósito da Arena Cuiabá, a estatística é bem interessante. A média de público lá ao longo do ano dá 6 mil pessoas por jogo. Deu 300 e poucos ao longo do ano, 300 e poucos mil assistentes. Então, o que a Arena Cuiabá já fez? Isso está numa dessas revistas aí, não sei se é Veja, Época, que já tem contratos milionários para depois da Copa do Mundo, para sediar não um evento propriamente do futebol, mas outro tipo de evento, rodeios e shows, etc. É uma forma também de você ocupar e evitar que se transformem essas arenas em elefantes brancos. Eu acho que é uma saída. Talvez seja aí, doutor Vladimir, aí que é a provocação que eu faço, um outro tipo de legado, mas não deixa de ser um legado interessante. É verdade. Só complementando também em relação a números, os de Brasília, aqui do Estado Nacional Mané Garrincha também, saiu a estatística recente, são, desde que ela foi reaberta, que foi aberta, né, a Arena Nacional, foram mais de 800 mil espectadores, nos seus diversos eventos. Por isso que elas são chamadas de arena multiuso. Multiuso. É para exatamente comportar todos esses eventos. Então, a própria Arena Corinthians, que foi inaugurada no jogo entre Corinthians e Figueirense, ela teve um público de 40 mil pessoas, um pouco menos, mas foram 40 mil lugares liberados, para um total de 68. E o Corinthians teve com aquele jogo uma arrecadação de 3 milhões e alguma coisa, que é a maior arrecadação da sua história. E ele só num jogo. E ele jogava contra o Lanterna do campeonato. Contra o Lanterna do campeonato. E ainda perdeu, ficou essa marca. Perdeu ainda, né? Perdeu. Eu imagino que a ideia inicial de se colocar 12 sedes e espalharem essas sedes pelo Brasil afora para popularizar o futebol, para quem realmente, para os estados que realmente souberem investir no esporte, souberem investir em suas equipes, você tendo um estádio confortável, com atrações além do jogo, com bons restaurantes, com infraestrutura para o torcedor ir, eu acho que é uma boa chance. Está tudo no depois, né, Lopes? Se isso realmente vai acontecer. Ainda complementando sobre essa questão das arenas, a FIFA deixou claro, o Valk, numa dessas entrevistas, ou foi o Pop Blatter, disse que foi uma exigência do então presidente Lula que a Copa deveria ser para o Brasil, que o Brasil é um continente, não poderia ser de algumas cidades. Como em alguns países, você faz algumas cidades, está fazendo o país. Daí as 12 sedes, né? Daí saíram as 12 sedes. Aliás, eles queriam mais. O governo brasileiro, na época, queria mais sedes, para que fosse bem nacional, para que pegasse o país mesmo em toda a sua totalidade, né? De norte a sul, de leste a oeste. Então era uma ideia. Mas a FIFA não queria exatamente por conta do que aconteceu, dos problemas verificados, que se fosse
com sedes menores, a intervenção seria mais fácil para você resolver os problemas. Com muitas, você tem muitos problemas. Então, esse foi um problema também que foi revelado recentemente, que foi uma reivindicação do então presidente Lula para que fizesse uma Copa dentro do Brasil. Só que aí o Brasil não deu conta de cumprir. Doutor Vladimir, há alguns dias atrás, a gente teve uma notícia num noticiário de grande repercussão nacional de problemas que acontecem em todas as Copas do Mundo, não é aqui só no Brasil, mas no Brasil nós tivemos também do cambista, né? Alguns ingressos de Copa do Mundo sendo negociados ao valor até de R$10.000. A Lei Geral da Copa fala algo específico, a gente sabe que a Lei Comum já fala sobre isso, mas a Lei Geral fala algo específico sobre esse comércio? Daniel, não está na Lei Geral da Copa, mas está numa legislação correlata com o Estatuto do Torcedor. Na reforma que foi realizada em 2012, foram incluídos crimes. Então eu digo que o Estatuto do Torcedor, na sua primeira fase, que foi lá em 2003, na sua primeira fase ele empodera o torcedor, o transforma num torcedor consumidor, lhe dá direitos, não é? E nessa segunda fase, a partir de 2012, ele dá mais responsabilidades ao torcedor. Dentre essas responsabilidades, aí não diretamente ao torcedor, mas para protegê-lo também, a vedação do cambismo. Então, a criminalização do cambismo. E essa parte não está suspensa para a Copa do Mundo, como algumas pessoas vêm dizendo. Ela tem validade na Copa do Mundo, sim. E não é crime de menor potencial ofensivo. Então, não é possível fazer aquela negociação, como se diz, por cesta básica. É um crime grave este cambismo e espero que as polícias estejam preparadas para reprimir, porque já há notícias de que esse é um problema sério. Mas, se você me permite também, apenas para comentar sobre a questão das arenas, o brasileiro, vocês são da área do esporte, trabalham no dia a dia com isso, o brasileiro talvez tenha que se acostumar com esse novo formato das arenas. As arenas agora elas são, como vocês disseram, multiuso e vão ter várias aplicações. A Arena de Brasília, o Mané Garrincha, o estádio Mané Garrincha, vai ser, na verdade, um grande centro de convenções. Não é apenas para receber futebol. Já ocorreram ali shows nacionais, já ocorreram shows nacionais grandes também. E eu faço até uma pergunta. É claro que o momento de 1976, que era a inauguração do Serra Dourada, não era de muita crítica pela situação do nosso país que vivia um governo autoritário. Mas eu faço a seguinte pergunta, será que as pessoas não ficavam imaginando como se construir um Serra Dourada em Goiânia para 70 mil pessoas, se isso na época não era, portanto, algo motivo até de chacota, de humilhação para o goianiense. E hoje nós temos tanto orgulho do Serra Dourada, não se discute mais se o Serra Dourada foi indevido ou não quanto à sua construção. Ele já recebeu eventos internacionais, agora recentemente, recebeu um Papa. E é um espetáculo de futebol que acontece ali toda semana, infelizmente um pouco esvaziado pelos problemas que o futebol tem enfrentado, não só de violência, mas também em campo, não é? Quem é que pergunta hoje se o Serra Dourada é um elefante branco? Eu não ouço isso. Em 76, tenho certeza que as pessoas poderiam pensar assim. E ele, só revivendo a memória do Serra Dourada, que ainda é relativamente recente, eram 76 mil pessoas a capacidade, e ele completou essa lotação na estreia, que foi um jogo de uma seleção de Goiás contra a seleção de Portugal. Bom, voltando ao que você estava dizendo, que o esporte, infelizmente, tem gerado outros problemas. Briga, torcidas organizadas. Aí se estabelece, me parece, se eu estiver errado você me corrija, uma incongruência, que é o Estatuto do Torcedor não preservar o torcedor de boa índole, que vai ao estádio, leva a família, leva o filho, e que por causa de uma pancadaria de vândalos, ele fica proibido de ver o time, porque o jogo seguinte é marcado com portões fechados. Não é uma incongruência aí, não? Reinaldo, eu não teria nenhuma condição de te corrigir, primeiro pelo respeito que eu tenho a você, e segundo porque você está coberto de razão. Eu ando falando isso nas entrevistas que eu tenho dado a outros órgãos de comunicação, que não existe futebol sem torcedor. Claro, a razão de ser do futebol é o torcedor. O STJD agora começou a aplicar a pena de portões fechados, a sanção de portões fechados, que nem existe na Lei Pelé, inventaram lá, fazendo uma analogia meio que estranha com os regulamentos da FIFA. Eu escrevi num jornal local dizendo isso, futebol sem torcedor. Carlos Drummond de Andrade, num poema, dizia que a razão de ser do futebol é o torcedor. O espetáculo acontece muito menos em campo e mais na torcida. Porque já tinha uma excrescência, para mim, que é o Goiás, por exemplo, é penalizado, não pode, fica suspenso de mando de campo e vai disputar o jogo de lá em Tumbiara ou então lá no Mané Garrincha. Quer dizer, tira do torcedor dele, o bom torcedor, aquele que é torcedor mesmo,
é esportista, é desportista, o prazer de ver o seu time jogando. A função desse tipo de pena, ela deveria ser Eu acho que educativa, pauperiza o futebol isso. né? A função desse tipo de pena deveria ser educativa, do torcedor. Concordo com você. Tem crimes pesados aí que se pagam, que são pagos com... A ideia era que o torcedor observasse isso e não cometesse esse tipo de ato. Agora, algumas punições acabam fazendo com que o torcedor não acredite nelas. Uma é essa. O ano passado nós tivemos uma confusão entre Corinthians e Vasco, uma briga generalizada no estádio, aqui o Estádio Nacional, antigo Mané Garrincha. E os dois clubes foram julgados e condenados a não poderem atuar nos seus devidos estádios, tanto Corinthians como Vasco. Mas a briga não aconteceu nem no estádio do Corinthians, nem no estádio do Vasco. Aconteceu no Estádio Nacional. O que essa pena garante que não acontecerá de novo uma briga. O que nos frustra, além de ser indevida a aplicação dessa pena, é que os resultados não estão aparecendo. Isso. Os torcedores continuam... Sabe qual é o problema, na verdade? Não há fórmula mágica. As torcidas organizadas vão continuar a existir, isso é próprio da organização social do nosso país. O problema talvez esteja na conduta individual também. Por que é que não se fez ainda o cadastramento das torcidas organizadas e que se impeça realmente, como está escrito no Estatuto Torcedor desde 2003, que o mau torcedor entre no estádio? Não há como selecionar, porque você diz o seguinte, olha, o juiz vai ter que mandar a pessoa para a delegacia de polícia. Primeiro que isso não é educativo, uma delegacia de polícia, né, durante o jogo. Segundo que, se aquela pessoa não vai para a delegacia de polícia, ela vai estar com certeza dentro do estádio, porque na catraca ninguém controla a sua entrada. Então o mau torcedor continua entrando e, como disse o Reinaldo, contrariando, deixando de que as famílias voltem para o estádio. Essa lei geral da Copa, doutor Vladimir, que você estudou muito bem, e a gente fala muito sobre o legado da Copa, ela é, de certa forma, um legado para futuros eventos no Brasil? Essa é a minha crítica com relação à Lei Geral da Copa. Eu acho que nós que trabalhamos nela não percebemos que poderíamos ter feito uma lei geral de grandes eventos esportivos no Brasil. Então, as isenções tributárias, que não estão nela, mas está numa norma irmã, que é a Lei 2.350. As isenções todas que foram dadas para a FIFA, para quem vai trabalhar para a FIFA, são isentos de impostos. Tem também uma lei para as Olimpíadas de isenção. Tem o ato olímpico para as Olimpíadas, que é outra lei geral. Tem a Lei Geral da Copa. Na Nova Zelândia, que recebeu em 2011 o Mundial de Rugby, que não é tão grande como a Copa do Mundo de Futebol, mas é muito importante, pensou nisso. Disse, olha, ao invés de fazer a Lei Geral da Copa de Rugby, vamos fazer a Lei Geral de mega eventos para a Nova Zelândia. Então a Nova Zelândia hoje tem uma lei pronta para receber qualquer evento internacional. Está em tempo do Congresso Nacional, portanto, adaptar a Lei Geral da Copa para que ela não deixe de existir no final deste ano, de 2014, como está previsto, Daniel, e que possa continuar gerando efeitos para outros eventos. Do ponto de vista jurídico, doutor, nós teremos uma Copa segura no Brasil? Sim, não tenho dúvida. Hoje nós temos uma normatização no Brasil, a nossa própria Constituição Federal, que dá toda a segurança jurídica para uma boa realização da Copa do Mundo aqui. Você já tem condições de concluir, por exemplo, que o Estado brasileiro está preparado para a eventualidade de um problema maior? Assim, entrar, conjurar, resolver? Acho que não deve acontecer nenhum problema maior pela tradição do Brasil, de um país que não enfrenta problemas, primeiro pacifista, não tem problemas com terrorismo internacional, mas isso não quer dizer que não deva haver um bom planejamento. As Forças Armadas estão de prontidão, as forças públicas locais também já estão todas mobilizadas, porque é uma Copa do Mundo, não pode haver problema. Inclusive, Goiânia é o foco da preparação, as pessoas pouco pensam nisso. A Brigada aqui de Goiânia que comandou toda a preparação no Brasil para a luta antiterror durante a Copa do Mundo, guerra nuclear também é preparado aqui. Goiânia tem uma participação importante. A Lei Geral da Copa foi aplicada em Goiânia há poucos dias. Quando a taça veio aqui, a Copa do Mundo estava em Goiânia no dia 7, a Lei Geral da Copa passou a ter incidência em Goiânia. Acho que o Estado de Goiás vai ganhar muito também com a Copa do Mundo, Reinaldo. Vai ganhar muito. Bom, agora eu quero pedir a expectativa, não apenas do jurista especializado em direito esportivo, mas do torcedor, do cidadão brasileiro. A expectativa sua é de uma Copa tranquila. E o Brasil vai ser campeão? Espero que o Brasil seja campeão. Torço para que o Brasil seja campeão e tenho certeza que vou estar junto com as dezenas de milhões de brasileiros que estaremos com a camisa amarela, não é? Agitando nossas bandeiras para que o Brasil seja hexa. Temos que confiar na nossa seleção. E acho que você deve torcer também para que, apesar de tudo, os estrangeiros levem do Brasil uma boa imagem. E que voltem. A maioria dos estrangeiros que está vindo para o Brasil vem pela primeira vez. Então que eles possam voltar e trazer mais turistas. E que o Brasil já se candidate desde já a sediar outra Copa, porque segundo o Ronaldo Nazário, Copa no Brasil nunca mais por causa dessa coisa toda aí. Tomara que seja só um desabafo de um torcedor
que estava na eventualidade como um dos coordenadores da Copa. Acho que a FIFA não tem a mesma visão que ele. A FIFA, primeiro, está fazendo a Copa do Mundo mais rentável da história. Isso já são dados concretos. Certo. Segundo, que eu tenho certeza que o Brasil está entregando uma boa Copa e que nós teremos uma boa Copa, que então não gera esse problema que o Ronaldo disse. Ok, então vamos torcer como cidadãos e como pessoas que querem o bem do esporte. Dr. Vladimir Camargo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi um ótimo ensaio geral para a Copa do Mundo. Nós estamos já quase o Brasil estreando na Copa, já está fazendo um teste aqui em Goiânia, tem mais um outro, acho que em Uberlândia. Chegaremos no dia 12, é dia 12, Lopes? Dia 12, contra a Croácia, 5 da tarde, na Arena do Corinthians, em São Paulo. E com esse vozeirão do José Carlos Lopes, é a despedida dele e meu cumprimento a ele também, meu agradecimento pela participação, da mesma forma que o Daniel Santana, que também deu brilho do seu conhecimento jurídico, além de ser um bom esportista também. Obrigado, Reinaldo TBC. Muito obrigado pela audiência qualificada de sempre. Esse programa tem produção e coordenação a cargo de Norma Leite e Ana Lúcia Pereira. Até a semana que vem.